Fala galera, esse é o Centro de Memórias do CREF1. Eu sou Jorge Teles e convido você a participar comigo desse bate-papo técnico e descontraído. Vem! Pessoal, olha só, hoje eu preciso me segurar, porque aqui eu tenho um baluarte da profissão. Eu tenho um cara que é referência, mas é muita referência na minha vida pessoal e profissional e principalmente no caminho que eu escolhi trilhar na profissão. Tô falando do basquete. E aí é um multicampeão, um cara fantástico que eu tenho honra, carinho, orgulho de trazer para falar com vocês. Trago para vocês o professor Alberto Bial. Mestre, que satisfação, que prazer, agradecer a sua disponibilidade e deixar que você dê essa primeira palavra para a nossa categoria. Não, quando você falou em honra, a honra é toda minha, né? Porque eu sou uma pessoa que fui nascida e criada dentro do esporte. Né? Eu, quando tinha 2 meses de idade, minha mãe e meu pai, na ilha de Paquetá, haviam lido um artigo que a criança com 2 meses, você pode botar ela em qualquer local aquático que ela flutua. E aí, diz que eu fui direto, igual a pedra, igual um paralelepípedo. Mas logo aos 3, 4 anos, eu fui começando a ficar nadador. Eu entrei para Depois dos últimos 2 meses? Não, lá para os 4 anos, eu já entrava no mar, já furava onda, ia lá no fundo, arrebentação. Tinha uma escola de natação do lado do meu prédio. Eu morava no Barão da Torre e na Henrique Dumont, em Ipanema. Tinha uma pequena piscina e eu era o único que esvaziava, na minha faixa de idade, que esvaziava um tanque que eles tinham para medir o VO2. Eu sei que eu adorava esvaziar, eu era o único, eu não me lembro bem da técnica qual era. E aí eu fui virando um peixe. Me levaram para o Guanabara e comecei a nadar muito rápido. Aí passei a ser o nadador mais rápido do Rio de Janeiro. E aí, já começa assim a brincadeira. E aí o cara falou, mas é melhor ser ir Fluminense. Porque o treinador, seu Rômulo Arantes, seu Teixeira. E aí eu chego no Fluminense, 1958. E aí eu olho pelo Fluminense e me encanto com aquilo. E falei, isso é que eu queria. Com 7 anos de idade, ganhar um macacão, aquele macacão peludo do Fluminense, entrar no ônibus e ir para São Januário. O uniforme já é um troféu, né? Troféu. E aí veio junto com isso algo que influenciou demais toda a minha vida, toda a minha carreira. O meu pai era jogador, viciado, jogador de cavalo de corrida. Então todo o dinheiro que ele ganhava, ele jogava fora, ele queimava. E ele, quando viu, eu sou o segundo filho, eu e minha irmã estudavam em escola pública, e meu pai fez uma promessa num dos meus aniversários, ou de 8, ou de 9, ou de 10 anos, que ia parar de jogar, porque ele ia acompanhar o Fluminense. Ele parou de jogar. Ele trabalhava com teatro, era contra a regra, fazia publicidade, e ele, de tanto me ver competir, e eu era bom no futebol também, no basquete, aí fui para o basquete, ele começou a assistir todos os jogos de basquete, mas essa parada dele com o jogo foi em virtude do esporte. O esporte fez aquela inclusão que a gente tanto pede para o nosso país, abrir oportunidades para que todos nós tenhamos, ao nascer aqui em solo brasileiro, a possibilidade de conhecer o que é o esporte, o que é vivenciar com 3, 4 anos, você fazer alguma coisa que a criança fica no mundo lúdico, onde ela entenda um pouquinho mais do seu espaço, um pouquinho mais aos 5 anos de coordenação motora, de psicomotricidade, e aí vai entrando para o basquete, hoje no mundo todo civilizado, onde se joga basquete, a Vera, Austrália, Espanha, Canadá, Estados Unidos. Estados Unidos, mais ou menos. É o que criou o esporte, né? Naismith, e 120 anos, né? E
basquete, ele acabou de completar a minha essência, porque aí, quando eu entro pro basquete, meu pai já tinha uma condição financeira onde ele comprou uma casa. Por que parou de jogar? Porque parou de jogar. Porque ele comprou um apartamento, porque ele me botou numa escola particular onde tinha todos os esportes. E aí a família, pena que ele não viveu tanto para ver que o Pedro era muito pequenininho, meu caçula também foi pro esporte, mas eu tenho essa ligação com o esporte e entendi a importância da solidariedade, do olhar para com o outro, muito cedo, através do esporte. Essa história, realmente, essa eu não sabia. E olha que eu acho fantástico. É muito marcante, porque a família seguiu os valores que o velho Pedro deixou para nós. Com 8 anos de idade, só mudou a história da sua família. Né? Porque seu pai viu a sua competição e parou de jogar. Eu não digo que fui eu. Eu digo que foi o esporte. Sim. Talvez a instituição fluminense, talvez o filho, que eu era o caçula na época, o filho queridinho e tal, ou o próprio esporte. Eu acho que o esporte, sim, que fez a transformação, que de tudo, né? E aí, nesses tantos anos, são 52 anos só de técnico. Quase nada. E todos os dias, eu acho que a primeira vez que eu estou sem trabalhar, sem estar em algum clube é nesse momento. Mas já estou indo. Depois já estou indo. Sem spoiler. Não tem. mas aí eu vejo que é realmente o amor e o esporte, duas coisas que casam e fazem aquilo que eu acredito que é transformar. Nós estamos aqui para ser transformados o tempo todo e transformar aqueles que a gente pode influenciar e evoluir. Né? Evoluir com alegria, né? Evoluir fazendo aquilo que você gosta, né? Porque aí você evolui integralmente, né? Você evolui de uma forma completa. E eu acho fantástico que tem a sua trajetória, que a gente vai abordar, né? Que o esporte te proporcionou, só que essa parte não aparece, né? Essa parte de transformação interna e até que ponto chegou lá. Mas olha só, gente, eu não falei besteira, não. Eu falei basquete. Porque você falou que você foi o melhor nadador do Rio. Como é que surge essa transformação? Me explica aí, que eu acho que é legal pra gente saber. Como é que sai de um cara com um excelente resultado na natação, como é que migra pro basquete? Como é que foi isso? Porque em 1963... Meu pai, estou falando tanto dele, parece que ele está aqui. Será que ele está? Deve estar. E olha que ele faleceu em 72. 72 já tem 50 anos. Esse ano? 50 anos. 50 anos da morte do velho Pedro. Aí, em 63, eu nadador, mas já jogava basquete, futebol pela escola, jogava no time da escola. E ele me levou para ver Brasil e Estados Unidos, final, só isso. Final do Campeonato Mundial de 1963 com o Maracanãzinho, onde foi um lugar onde depois eu joguei várias vezes, dirigi as minhas equipes várias vezes. História. É uma catedral para mim aquilo ali, uma catedral assim de 500 anos. E o menino Alberto nem sabia o que ia acontecer, né? Nunca tinha visto um jogo de basquete. Eu dava uma olhada assim de perto, ali nas quadras do Fluminense, mas um jogo de basquete. Primeiro jogo foi Brasil e Estados Unidos, final do Mundial, e o Brasil é bicampeão. Nossa! E eu, naquela euforia, a gente vai na Tava só você e ele? Só eu e meu filho, ele só me levou. A minha. Sentamos nas cadeiras ali embaixo. E no final do jogo, eu passo perto do Rosa Branca, não sei quantas cargas d'água, e o Rosa Branca passa a mão na minha cabeça. Você sabe que aquele... Tipo, abençoou, né? Aquele carinho na minha cabeça, nunca mais, não quero mais nadar. Foi ele que mudou, né? Ali foi a chave. Virou a chave. Não quero mais nadar, eu sou do time titular da escola. E o seu Gleck já me chamou, o seu Orlando Gleck, meu primeiro técnico. Um grande formador de pessoas e um grande preparador de atletas. E aí eu entendi a importância de um técnico na sociedade, a importância do técnico para a vida de uma pessoa. O seu Orlando Gleck, eu falei, eu quero jogar basquete, seu Gleck, você... Não, mas o técnico da natação já veio reclamar comigo.
Mas tá decidido, faz o quê? O seu Teixeira veio reclamar comigo. Falei, se eu ganhar aqui, eu quero jogar basquete. Aí comecei a jogar basquete e tive dificuldade no processo. O primeiro ano a gente foi campeão infantil, mas eu estava no banco lá embaixo, assim, eu ainda era meio retraído, eu nunca fui muito retraído, mas nesse basquete fiquei meio... Criou meio que um bloqueiozinho. Criou. Eu tinha uma dificuldade de atenção, de entender o que eu estava fazendo. Aí meu pai um dia foi ver a final, Fla-Flu, ganhando. Também era só a final? O Brasil está jogando Fla-Flu. Porque eu comecei a jogar basquete com o Marcos Antônio de Abdala Leite, o Marquinhos, o melhor pivô do Brasil. E a gente jogou junto dos 13 até os 24. E a gente ganhou todos os campeonatos. Eu fui muito mal acostumado. Mas muito mal acostumado. Todos os campeonatos infantil, infanto-juvenil, juvenil, adulto, fomos pentacampeões. Os últimos títulos que o Fluminense tem na história. É pouca coisa também. Mas é porque o Marquinhos era do meu time. Porque, logicamente, que o trabalho em equipe é o que faz toda a diferença. E na época ainda nem tanto. Na época ainda se colocava um jogador e quem contratava o melhor jogador ganhava o campeonato. O jogo era em cima do destaque, né? Mas o esporte foi um agente... Você vê a Premier League, né? O time do Guardiola jogando. Deu o time do Golden State jogando basquete. Quer dizer, com conceitos totalmente inovadores, mas que saia uma coisa extremamente coletiva, apesar de ter o Stephen Curry. Mas que houve aquela final que o Curry estava sozinho e não deu conta, porque não se sustenta um só. Não, exatamente isso. Não, mas hoje não tem mais esse negócio. Hoje eu trabalho em equipe em qualquer... Você pega... eu trabalhei com um patrocinador agora que tinha a Coca-Cola como dono, lá no Ceará, no meu time lá que eu criei lá. Essa história a gente vai falar. Só para falar que dentro dessa empresa que tinha... Era uma transportadora e distribuidora de bebida, e a Coca-Cola estava no meio, o CEO, o comercial, que toma conta das crises, todos eles trabalhavam com um senso comum. E aí, em 3 anos que eles patrocinaram nosso time, foi do nascimento dessa empresa até... terminar o nosso contrato, eles deram um boom, eles saíram do Ceará para todo o Nordeste, já migrando aqui para o Centro-Oeste, Tocantins, um pouco de Goiás, só perde para uma outra distribuidora aqui do Sudeste. Mas tiveram uma evolução enorme. Fazendo trabalho em conjunto. Com trabalho em equipe. E lá em 63, quando eu saí da natação para o basquete, eu tive essa dificuldade. Mas com 15 anos... Porque a natação individual, né? Dependia de você, né? Com 15, 16 anos, eu já tinha eu já era homem. Eu já era adulto. Porque o basquete fez... E as coisas que aconteceram na minha vida, virei arrimo de família e tal. E aí eu vi a importância que é o outro. Aí minha mãe falava assim, não, mas você sentava na porta da igreja, que eu gostava de ir a Nossa Senhora da Paz, fui coroinha de lá e tal, meu colégio era colégio de padre, aí eu sentava com um mendigo na porta da igreja e ajudava a melhorar o movimento de esmola dele. Minha mãe me contou isso, eu lembro assim vagamente isso, essa história da minha mãe para mim. Eu sentava lá na flanela, lá na colchinha dele e ficava com ele algumas horas lá no domingo. Mas o trabalho em equipe mexeu muito comigo e eu vi como era importante olhar para o outro. E aí comecei, com 18 anos, a minha carreira como técnico. É essa que eu quero saber, como é que funciona essa passagem, né? Porque eu sei que não foi uma passagem direta, né, de jogador para técnico. Não. Teve um período aí, né? Eu era muito jovem. Eu tinha 18 anos e eu achava que era super-homem. Acho que todo mundo com 18 anos. Todo mundo acha. Ainda mais sendo campeão de tudo? Não, e entrei para o UFRJ, né, onde eu conheci o Melo, o Antônio Carlos Melo,
que era uma turma tão deliciosa, cara, só de lembrar da turma toda, Sérgio, eu não posso falar mais Sérgio Macaco, que hoje é Sérgio Miranda, mas para mim será o eterno Sérgio Macaco, a Miguel Pereira e tantos outros amigos, Marcos Pereira, Charlot e um pessoal que, cadeira de basquete, o Júlio Bruno falava assim, Bial, quem vai dar aula é você. Não tem problema, basquete. A história toda por trás. Porque eu já era técnico do mini basquete e era jogador do adulto do Fluminense. Então eu fui durante muitos anos, até 82, técnico e jogador. Os dois. Fazendo os dois. E eu fui conhecer um pouquinho mais do homem e comecei a ler muito sobre psicologia, sobre a mente humana, sobre a espiritualidade. Você estudando, né? Estudei muito isso. E eu não sou psicanalista, mas, poxa, minha irmã é psicoterapeuta, minha mãe é psicanalista, meu irmão é psicanalizado, eu sou psicanalizado. Todos nós temos um olhar uma influência para a psique. Também, né? Então, quando a gente trabalha com pessoas, que a gente tem que trabalhar, e ela tem que saber que você tem conhecimento, mas ela tem que saber que você não está trabalhando ela única e exclusivamente para aquele treinamento que está sendo especificado, ou está sendo especificado, ou específico. Não é um simples arremesso, né? Não. Tem muita coisa que envolve o atleta. O cara tem que dominar o ego dele, que é o mais difícil. Porque se ele começa a ganhar muito dinheiro e jogar bem, é muito difícil controlar esse ego. Ele vai ter que ter um acompanhamento de pessoas muito boas para que ele possa desenvolver aquele talento que a gente estava pensando. Eu, no meu caso, o basquetebol. A usura, como o homem é avarento, como nós somos mesquinhos, tal a desigualdade que a gente vê aí. Agora, esse frio aí que deu aí na região sudeste, sul, a fila ontem, eu vi na televisão, a fila ontem para entrar no abrigo dobrava o quarteirão em São Paulo. Quer dizer, isso não tem cabimento num país tão rico, num país tão bacana, que sediou os Jogos Olímpicos há pouco, o Campeonato Mundial em 14. Então, e aí eu comecei a batalhar e lutar. Conheci o Betinho, do Natal Sem Fome, Evandro Mesquita e pessoas que tinham esse olhar para com o outro, e levei isso para o basquete. Então, cada time que eu participava, cada equipe que eu levava esses meus valores. Mas até o ano 2000, eu era maluco. Abel é maluco. Pô, como é que ele leva a gente para as escolas? Todos os times. Na verdade, isso já aconteceu lá na igreja, né? Eu levo. Porque já era um sinal de pensar no próximo com empatia. Exatamente. Essa empatia que veio a ser discutida agora, há pouco tempo, e discutida até de forma assim, meio hipócrita, porque tua empresa tem que ter responsabilidade social, tem que olhar para o outro, aí só faz porque está na lei, ou burla até a lei. Então, a empatia verdadeira, essa empatia compassiva, que rolou, essa compaixão que rolou entre nós, que rolou entre eu e o Bruno Russo, que a gente nem se conhece bem, tem uma admiração muito grande um pelo outro. Grande amigo. Isso é que é o barato, e aí essa que é a evolução, que eu não tenho a menor dúvida. Eu não sei quando vai ser. Vai ser quando a gente for desintegrado lá naquele buraco negro que eles acharam agora. Daqui a bilhões, que essa espécie, eu não sei até onde vai, né? Porque essa espécie precisa demais da preparação física, precisa demais do cuidado com a saúde. É o que a gente tem, né? Exatamente. Mas da saúde mental, da saúde física e da saúde espiritual. Aí eu também, o Bial fala de espírito e alma, que a gente tem que tomar cuidado com a energia que está rolando aqui. Lógico que tem que tomar cuidado. Tudo está integrado, né? Porque a energia pode ser positiva e pode ser negativa. Se você deixar, um faz uma besteira, o outro faz... Não, o ônibus sai às 9 horas. Aí espera mais um pouquinho, 9 horas vai embora. Não, mas era o Pelé. Pô, dane-se. Porque senão a gente não vai ter o que a gente chama de justiça, que todos nós temos
as nossas demandas, né? O que a gente precisa entregar e tal, e as nossas benesses, né? Os benefícios que a gente ganha com aquilo. Então tem que ter esse equilíbrio. Mas aí quando você só puxa para um lado ou só puxa para o outro, e o basquetebol, ele cada vez mais, eu estou louco para ir à Espanha, estou tentando ir agora em setembro novamente na pré-temporada lá em Tenerife e dar uma olhada para ver o que mudou nesses 3 anos que eu não vou à Espanha para ver a mudança. Porque o jogo ele é tão sincronizado que é exatamente uma representação do que deve ser uma sociedade na vida. Como é que é o Canadá? Você vê o site do Canadá ali de treinamento do COB de lá, nossa senhora, eles estão tão à frente do tempo, né? E Finlândia, né? Fez um time de futebol, e vários outros países que dão, Austrália, que para mim é o melhor exemplo, o país que mais se aproveitou da importância dos valores que o esporte demanda, né? A integridade, né? A persistência, a adaptabilidade. Cheguei no colégio para dar aula, cheguei numa quadra para dar treino, é piso duro. Aí o jogador, eu vou me adaptar, você vai treinar, mas eu não vou fazer um treino com tanto impacto, porque hoje a quadra para jogador profissional é com terreno, com mobilidade, né? Um piso móvel, que dá um acolchoamento embaixo e dá menos impacto. Mas a quadra é de si mesmo. Não, a gente vai fazer... Já foi feito no passado, a gente se readapta, né? Vamos fazer passes sem fazer salto, vamos fazer movimentos de core para melhorar a nossa parte física, vamos fazer mentalização. Até porque o contexto é muito mais do que salto, né? Porque o meu conceito de trabalho com basquete, com a formação de equipes, a primeira coisa é ter uma visualização do que a gente quer chegar, aonde a gente quer chegar. E essa visualização não é a minha visão, é a visão de um todo, né? E aí nós vamos afirmando as coisas. E aí vou falando, né? Todo dia no final, poxa, hoje você foi egoísta naquela bola, hein? Você podia dominar isso melhor um pouquinho. E aí o jogador faz uma autoanálise, né? Aí tem que saber falar, aí tem que levar para a sala, chamar individual e tal. Tem que tomar cuidado. Cada um. Futebol, então, é uma loucura, né? Cada um de nós é um universo. Em particular, né? Que depende de como você aborda. Cheio de galáxias, que é pouquíssimo explorado. Mas mesmo assim, a gente é um universo. Sim. E se você não trata aquela pessoa com cuidado, com respeito que qualquer ser humano merece. Parei no sinal agora, né? Eu tenho um amigo que me deu uma carona para cá, que eu me perco ainda. Aí tal, eu falei, não, eu vou de carona, não sei o quê. Aí eu pedi para o São Gonçalo me trazer. Aí tinha um garoto no sinal, já aqui em Campo Grande, e ele muito deformado no rosto e também de cadeira de roda. E aí o seu Gonçalo, que é um nordestino, batalhador, tal, motorista, foi lá e deu um... E não foi assim, porque ele achou que aquela pessoa merecia. Então, não é dar esmola, é ensinar a pescar, lógico, que a esmola não é mas tem muita gente que precisa dessa esmola. Que é o canal que consegue, né? E quem sabe que aí daqui a pouco você está morando em Campo Grande, aquele cara não pode ser uma pessoa que você adote para trabalhar naquele empreendimento que eu gosto de. Aí você oportuniza. Eu estou há 20 anos trabalhando, parei de ser funcionário para ser um empreendedor. E para você ser empreendedor tem que ter uma cara de pau e uma coragem, que aliás é uma grande... Eu estava falando para você que aos 13 anos eu ainda ficava meio preso, né? Aos 15 eu fui para a seleção juvenil, que era 18 anos, eu forcei turma para burro e era bicho solto no meio deles. Quebrou o bloqueio total, né? Para raspar a minha cabeça, que eu era calor, eu tinha que raspar a cabeça. Eles tiveram um trabalho danado, mas rasparam a minha cabeça. E eu fui
me soltando, e criei uma coragem tal que eu enfrentei a vida dali para frente sem medo, porque o medo bate, né? Mas eu nunca deixei dessa coragem. A primeira vez que eu entrei no avião, com 2 crianças desse tamaninho assim, minha mulher, nós 4 era um jumbão da Air France, indo para o Emirados Árabes, 1982. Eu olhei para lá e falei, caraca, me deu um medo. Aí eu respirei e tal, vamos lá. Aí perdi o avião de Paris para Dubai, para Sharjah, do lado de Dubai, e não sei o quê. E aí o medo já passou. Não, eu já liguei, não sei como é que eu fiz, eu me contactei, me receberam, deu tudo certo, né? Fiz um... Então conta essa história pra gente. Emirados Árabes, como é que isso aparece na sua vida? Rapaz, eu jogava no Flamengo, e era técnico do juvenil e do infanto do Flamengo. E o Sheikh Saga foi buscar um técnico de futebol no Flamengo, Djalma Cavalcante, que tinha sido meu professor na UFRJ, no pré-vestibular, na UCA, dentro da própria faculdade. E o Djalma falou assim, ele falou, pô, mas eu estou pensando em levar um técnico de basquete também. Tem um cara lá na quadra que talvez te agrade. Aí o Sheikh Saga foi na quadra. Aí eu estava dando treino por 18 anos. E ia ter Flamengo e Botafogo depois na Gávea. Aí, dei treino, terminei, eu tinha que dizer, porra, eu tenho que me trocar que eu vou fazer um jogo, eu vou ter que jogar agora. Não, vamos conversar e tal. Mas como é? Técnico, jogador? Como é que é isso? Ou é técnico ou é jogador? Não, sou técnico. Estou terminando, não sei o quê. Aí fomos lá pro bar do seu Arturo, sentamos na mesa ali da Boca Maldita e começamos a conversar. E tal. Ele falou, você pode depois do jogo? Ele nem quis ver o jogo, graças a Deus. Ele ficou na mente dele. Ele não acreditava que o cara podia ser técnico e jogador. E eu tinha que assumir um time lá em Corfocã, no Emirados Árabes. Tá fechado. Eu tinha ganho dinheiro. Sim, sempre... O cavalo passou, tem que montar. Trabalhava em 5 lugares, jogava... Essa história ninguém conta, né? Não. Aí falei, fui para lá. E foram 3 anos muito interessantes, porque aquela coisa que eu te falo da importância que é o trabalho em equipe, a gente não nasceu para viver sozinho. E eu e minha mulher, a gente viu o quão a gente era jovens ainda, aos 30 Deu aquele choque, né? Porque, porra, não tinha internet, não tinha computador, era uma ligação para a mamãe dela, numa cabine lá, 3 minutos, uma ligação. E sim, segue a vida, sozinho. Segue a vida. E as crianças crescendo, aprendendo inglês. Outra cultura e tal. E depois outras propostas para voltar para lá, e depois teve China também, um período pequeno na China. Quer dizer, são culturas que você agrega a tua pessoa, né, a tua identidade, que faz você pensar maior, né? Tipo, a gente pensa muito pequeno, quando a gente fica muito voltado para nós, só para nós, para a nossa pessoa, para a nossa família, e aí vê uma fila de gente, aí você tem que pensar um pouquinho mais no seu estado, tem que pensar um pouquinho mais no seu país. Não interessa que existe contradições, opiniões diversas, tem que ter a corrente. O cara gosta de usar o programa de treinamento mais daquela corrente russa, tem o outro que gosta daquela corrente americana, tem o outro que cria o seu próprio programa. Todos têm algum... chegam no mesmo fim, não, né? Mas chegam em algum resultado. E tem que dar respeito, né? E aí tem que existir o respeito quando há o contraditório. E a gente não faz isso. A gente já sai, já é assim, o antagônico. E o antagonismo é ótimo. Eu quero que existam milhões de galáxias. Eu quero que existam bilhões de pessoas. Só esse ano já morreram 22 milhões de pessoas. 22 milhões de pessoas. É gente, hein? Quando eu nasci,
não tinha 1 bilhão, hoje somos 8 bilhões. Então, como não a gente se preocupar com o que acontece no mundo todo, com o que está acontecendo na Ucrânia, com o que está acontecendo a empatia verdadeira, né? Na África, desde que eu me entendo a discriminação que a gente tem. E agora, quando a gente vê o talento dos caras, Quênia, Senegal, Etiópia, tá todo mundo ali buscando talentos para ir para os Estados Unidos, para o Canadá, para a França. Quer dizer, isso mudou completamente a nossa visão de mundo. Mas o feminismo se deu agora nesse tempo que a gente está vivo, né? Nesses últimos 70 anos, que ele realmente se empoderou, né? A mulher tomou seu lugar na sociedade. O negro, a questão racial, e tudo isso, se não fosse o esporte, a classe, você vê o esporte atletismo no Brasil, é praticado por pessoas de uma classe social de renda mais baixa. O basquete e o voleibol já é oportunizado só para uma classe social e também questão de altura e tal, mas tem uma classe que pode ser sócia do Pinheiros, pode ser sócia do... Eu não vou falar o nome de clubes. Desses clubes que chegam. Então, o esporte, quando junta 200 e tantos países e 50 modalidades, e todo mundo fica junto, e todo mundo, e hoje tem um valor, um tênis melhorzinho, fortuna, não sei quantos salários mínimos e tal, e a indústria esportiva. E isso é legal falar, em 1970 eu namorava a bisneta de um ex-presidente da República. Caramba. Então era uma família legal demais, bacana. Sim. Você vai fazer educação física, você está fazendo educação física, não entra para a sogra. Você não entra para... Isso é coisa de vagabundo. Quer dizer, isso há 50 anos atrás. Você vê como isso foi desmistificado. Você vê quantos e quantos profissionais abriram as portas no mundo todo aí, com preparação física, como técnica. E agora na pandemia se mostrou quão é importante a preparação física para que você possa passar por isso. Com a saúde, né? A minha mãe todo dia fazia esse exercício aqui, ó. Todo dia. Todo dia, esse exercício aqui, 10 vezes. E ela está deixando ela ativa. E outros. Sim. Fazer o ombro e está deixando ela ativa. E ela fez natação, nadou com a Maria Lenk. Pouca história. A Maria Lenk, quando faleceu na piscina do Flamengo, ela estava na piscina. Sério? Caramba. Elas nadavam no mesmo horário. Então, e a Maria Lenk foi uma grande... ela nadou, acho que a Olimpíada antes da guerra. Eu acho que foi antes da guerra, a mulher nadou uma Olimpíada. Como é que não marcou história, né? Não sei se mas eu acho que ela foi e ela era uma pessoa de uma simplicidade, de uma bondade impressionante. Era esporte individual, o individual, que não é individual, mas sim, tem todo um contexto por trás. Então é muito importante que a gente saiba e fale sobre a importância que para a sociedade esse cuidado com a política esportiva, né? Com um CREF, a importância que é você ser regulamentado, né? Você ter seu espaço, né? A importância que para uma sociedade possa viver mais tempo e com mais saúde, e tudo isso vem do esporte e no começo, há 70 anos atrás, isso era considerado marginal. Como vagabundo, né? Marginal. Então é muito bacana ver que a gente evoluiu, que a gente está crescendo e que isso que eu senti, eu passei para milhares. Porque eu tenho lógico que eu tenho uma porção. Ontem numa transmissão de TV teve um cara que falou uma besteira lá de mim e tal, e um desses que manda no chat, aí o repórter falou, aí você ouve. Eu tenho várias pessoas que não gostam de mim, mas eu tenho uma legião
assim, muito maior de pessoas que são reconhecidas e gratas ao que eu representei para a vida delas, né? Como formador, como na minha vida teve influência. Daquele fã, do torcedor e de funcionário e tanta gente que eu... Nossa, o primeiro time em 70, estamos em 52 anos, imagina, eu passei mais de 10, 15 times, 3 países, 4 regiões do Brasil. Então é muita gente e é legal que eu chego no Nordeste e me impacta tremendamente como era, e já chego no Nordeste em 2011, e como já deve ter sido muito mais maltratado, né? Sim. E é um barato nordestino. O Centro-Oeste, adorei, o Sul, quando eu trabalhei em Santa Catarina. Quer dizer, o Brasil é muito rico de gente, principalmente, nem falar em Minério, Mangareva, aí a gente já vai para outros... floresta, isso aí, e é tudo a natureza, e nós somos um povo extraordinário. Extraordinário. E vivemos um momento difícil por conta dessa questão de não aceitar o outro de forma diferente do que ele acha que seja o correto. O que é a grande bobagem. Na verdade, só dele, né? Aí quando bota a sunga e vai pra piscina e todo mundo começa a nadar, ou bota o calção e vai pra quadra jogar, ou bota a chuteira e vai pro campo, todo mundo igual e tal, todo mundo se abraça, não quer saber. E isso é que é o grande barato. É cuidar de si para você poder cuidar do outro. Porque nós somos um todo. Nós fazemos parte de um todo. Não tenho a menor dúvida disso. E gostaria de dividir isso contigo. Que momento que eu estou vivendo, que nós estamos vivendo, né? Que bom, Jorge. Bial, e aí, cara, você escolheu não falar de time, mas a gente vai ter que falar. A gente vai ter que falar porque eu não tenho como negar que fez eu me apaixonar mais ainda pelo esporte, que foi a sua passagem pelo Clube Vasco da Gama. Apaixonante. Que eu acho que mudou um pouco a forma de jogar, né? Mudou a forma de se ver o basquete. Digo no Rio de Janeiro. E eu queria muito que você falasse um pouco dessa passagem, porque para quem acompanhou e está assistindo a gente, independente de clube, mas aquele time que você montou, dava prazer de ver jogar. Era a movimentação, as habilidades individuais, o coletivo. E aí eu te dou a palavra para falar de um momento que marcou minha vida, de verdade. Aquele time foi algo fora de série. E marcou a minha vida também demais. Porque eu nunca tive a oportunidade de dirigir grandes times. Eu nunca fui técnico da seleção brasileira. Fui técnico da seleção brasileira universitária, juvenil, militar, sou ainda. E várias outras seleções, mas nunca fui técnico da seleção principal, que é o nosso supra-sumo, o high level. Mas eu também só dirigia times para tirar água de pedra. E o Vasco me deu a chance de dirigir um time de ponta. Foi um desafio. E o Fernando Lima, quando me chamou, ele é um diretor assim, apaixonado pelo Vasco, e me fez me apaixonar pelo Vasco no primeiro dia. Porque o Vasco estava parado há 2 anos, e aí ele pediu que eu me implantasse no Vasco os conceitos que ele via que eu era o técnico da hora, eu era o técnico da moda, do momento, e me chamou. E ele falou, mas tem um problema aqui, a gente está tendo uma certa rejeição, porque você é da Zona Sul, e nós sempre tínhamos técnicos da Zona Norte e tal. Falei, isso para mim é mole, rapaz, eu não sou Zona Sul, Zona Norte, eu rodo esse Rio de Janeiro todo, rodo para onde tiver. E comecei a andar ali em São Januário para conhecer o Eurico e conhecer o Fernando e fazer as escolhas dos jogadores. E aquilo foi me dando... Você montou o elenco? Montei o elenco, junto com o Fernando Lima. Fantástico. Junto com o Fernando Lima, o primeiro, aí a volta. E aí o time volta, mas aquele São Januário me remeteu à fundação da cidade. Porque é histórico, né? São Cristóvão, o Museu Imperial ali que pegou fogo, São Januário, o histórico da colina é muito forte com o discurso do Getúlio Vargas e a construção do ginásio pelos próprios torcedores, do estádio pelos próprios torcedores. E aquilo foi toda vez que eu entrava no Vasco para dar treinamento,
e era de manhã e à tarde, eu tinha uma sensação assim de Rio de Janeiro, de Vasco da Gama, assim, de amor e paixão pelo plano. E eu transportei aquilo pro time. E o time jogou dentro dos... Era a base. Não era só entrar em quadro e treinar, tinha todo... Não, e eu tinha na minha mente o Los Angeles Lakers como um time muito... Mas também tu pegou a referência embaixo, né? Porque na época, quando eu fui lá, eu pude ver de perto o Los Angeles, e a TV Bandeirantes começou a passar aqui. Verdade. E eu tinha um conceito que era jogar como a gente já faz hoje de novo, mas com muito mais, com outras nuances, totalmente diferentes do que eu estou falando da época. Que era um conceito que eu chamava de básico no ataque, e na defesa eu tinha um sistema por marcação individual muito agressivo, mas que eu não mudava muito a forma de defender individualmente, mudava para um outro sistema de zona, tá? E botei tudo aquilo em prática, o que eu acreditava que era o melhor. E os jogadores eram os que eu achava melhor. Charlie Bundy. Então, como é que você achou esse cara? Como é que você achou esse cara? Porque esse cara, ele era fora de série. O Charlie Bundy, eu tinha visto ele jogar em São Paulo, e ele estava na Espanha. Aí, quando ele veio para o Vasco, eu já sabia de todo o potencial dele, mas não sabia que ele era um homem de tão boa índole. Você conheceu só o atleta, né? O Charlie Bundy, ele saía do treinamento do Vasco da Gama, ele ia pro ginásio do Tijuca, pro ginásio do Grajaú, pro ginásio do Fluminense, para assistir as categorias de base. O comprometimento, que é uma palavra batida no esporte, mas ele tinha um compromisso com o basquete do Rio de Janeiro. E isso deixou um legado. É tão fantástico ver isso, que você nem sabia, né? Não. E aí o Ricardinho era o banco dele e começou a ir com ele. E o Ricardinho hoje é técnico do Fluminense. Já começou a motivar todo mundo. E o Ricardinho é um baita de um técnico, um dos melhores técnicos que tem no Brasil. Hoje é o Ricardinho. Ele é técnico do Fluminense. E aqueles conceitos, aqueles valores estão ali. Não se perderam, né? E o Charlie Bundy foi muito importante. O Alexei era um jogador extraordinário com outra cidadania, outro tipo de cidadania, mas também um belo cidadão, uma pessoa, família, demais. E Marcelo Mãozão, aqui de Campo Grande, que agora eu estou conseguindo, é tão longeva a minha carreira, que eu estou conseguindo, eu dirigi, agora ele foi o melhor jogador do campeonato em rebote, e tirando em 14º lugar, o Mãozinha, filho do Mãozão. O pai... Tu tá vivendo a história inteira, né? O pai falou assim, ele precisa desenvolver, e só tem um técnico para ele desenvolver, é você. Falei, manda para cá. Aí ele estava na Macedônia, ele saiu da Macedônia, foi para cá, teve jogo de pegar 25 rebotes. Isso! Ele foi o que mais pegou rebote no Campeonato Brasileiro desse ano. Deve ser uma revelação, porque vai sair agora para terminar. O Mãozinho, João Marcelo Pereira, ele é filho do Marcelo Pereira, ele é um jogadorzaço. E você pegar duas gerações assim, é um... E ainda veio na corrente do Mãozinha, veio o Felipe Mota. O pai do Felipe Mota foi meu jogador no Fluminense, o Paulinho. E foi para a Itália, o Felipe Mota nasceu na Itália. Aí ele estava jogando em Denver. Aí o pai, aqui em Denver, ele não está nem entrando, não sei o quê. Bial, você pode colocar ele no teu time, que nem você deve estar fazendo com o Mãozinha, para ele desenvolver o jogo dele, mas você bota ele para jogar, ele vai ser titular. Mas como assim? Mas deixa comigo. Silmera e tal, mas a gente foi depurando o time e tal, foi titular, desenvolveu, já está... Tem time da Itália. Até porque estava na cultura de Denver, né? E ele quer jogar no Brasil. Que maneiro. Quem sabe ele joga nesse próximo projeto que eu... Esse eu já sei, isso aqui a gente não pode contar não, mas eu já sei. E você falou essa história de gerações, me lembrou também, e aí eu não sei se você treinou, mas me lembrou, a história do Olívia, né? Porque você enfrentou ele era do Flamengo na época, daquelas finais transmitidas, e hoje tem o Olivinha, que tá aí também. Então, o basquete tem essa coisa bacana de continuidade familiar. A história do Olivinha é linda, né? Filho de condutor, de trocador de ônibus, de um cidadão assim, que trabalhava pra caramba, e o Olívia vai e muda a família com o esporte, né? Porque ele era muito grande, muito habilidoso, mas eu só fui trabalhar com o Olívia
ele como meu auxiliar técnico. Que maneiro, eu sabia! Ele como jogador, eu não tive... Enfrentou. Mas ele tinha ele jogava de ala no Flamengo. Olívia, não fica bravo comigo. aí eu falava, ó, primeiros 5 ataques em cima do Olívia, bola no Alves, em cima do Olívia, que ele não consegue marcar, ele vai fazer falta logo. Estratégia de jogo. Aconteceu isso numa final Vasco-Flamengo, no 5º jogo. E aquelas finais foram... Foi muito legal. E o Olívia tem o Olivinha. E o Olivinha veio jogar melhor que o Olívia, com menos talento. A importância do treinamento, a importância de você acreditar no seu potencial. O Olivinha jogava com o meu sobrinho no Flamengo, Paulo Chupeta de técnico, e o grande Chupeta, grande treinador e grande pessoa. E o Olivinha acho que o Paulo foi até personal do Olivinha, porque o basquete hoje não se treina o coletivo só. Sim. Se treina muito mais a individualidade. Os treinamentos de NBA pela manhã são treinamentos totalmente individualizados. Aí o cara vai para halteres também, para a sala de halteres, um trabalho totalmente personalizado mesmo. Personalizado, feito para ele. E eu vou para a quadra com ele, pivô, vai treinar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Às vezes a gente bota um exterior, com o interior bota um ala, com pivô, mas a coisa bem individualizada. E o Olivinha fez uma carreira, e talvez muito mais bem sucedida do que a do Olívia, que foi craque, que jogou a Olimpíada, mas não conseguiu chegar no nível, vamos dizer, financeiro, econômico e de resultados, né? O Olivinha tem 8 NBBs. E tem uma garra, e tudo isso conquistado sem o talento. Eu lembro que eu acompanhei o início da carreira do Olivinha, e ele era contestado, porque ele entrava no banco e ele não demonstrava tanta habilidade. Hoje o cara é ídolo. Eles chamam o Rondinelli no futebol. É o Deus da raça. Deus da raça, é o Deus da raça. Isso dá uma alegria, porque são pessoas que entendem completamente o esporte e mudam a vida deles, mudam a vida de outras pessoas. E o Olivinha vem de uma geração que começou a jogar o basquetebol, esse basquetebol que eu estou te falando que hoje a gente joga, que é um basquete extremamente contemporâneo, e o Brasil já consegue jogar com a sua essência, né? O basquete de defesa e contra-ataque, que é a essência do basquetebol brasileiro, mas que não dá para jogar só isso, e a questão da sincronicidade de movimentos, da importância de todos pegarem na bola, de todos dinamismo, né? De todos estarem fazendo o espaçamento. Se você não fizer um espaçamento ideal, fizer um espaçamento um pouquinho mais limitado, já não consegue fazer a cesta. Se você não fizer aquilo no tempo certo, no timing que a gente chama, também não vai ter. Se o ângulo que você for jogar para entrar no rebote for um ângulo, não for o ângulo ideal, o que a gente, o rebote dá mais de 70% de vezes do lado contrário de onde ele é arremessado. Se o cara não entrar ou por aqui, nesse 45 graus, ou pelos 60 graus, ele não vai ter condição de pegar rebote, que é o Olivinha treino, e foi entendendo que tudo isso se dá de uma forma coletiva. E o basquete, ele volta a frisar, ele é um exemplo para toda para a sociedade. Futebol, idem, mas o basquete eu acho que ele mostra com mais clareza, né? Você, para chutar aquela bola, você precisa de um bloqueio meu. Aí no futebol, às vezes, o cara chuta, bate lá, acontece o inexplicável, né? Mas também um belo exemplo. Eu ouvi um podcast uma vez, que eu não vou citar nomes quando você vai lembrar. Mas o cara falou um exemplo muito bacana do basquete do futebol. Que às vezes o cara chega, chuta a bola para fora, se lamenta, reclama, né? Aí a televisão filma. No basquete, se tu errar,
Já tem que voltar correndo porque o cara já tá Não dá atacando. tempo pra isso. Não dá. E no futebol também não deveria dar tempo. Não, mas É uma não falta de existe, né? educação. Não existe, Você vê um jogo da Premier League Não tem. e ninguém reclama do ar, não faz treta. Você vê um jogo do Campeonato Brasileiro, é um saco. Porque fica todo mundo questionando a marcação, questionando o VAR, fazendo gestos, falando bobagem. E Fica chato, né? Desrespeitoso. Desrespeitoso. E o futebol é tão importante para nós. Sim. O Brasil Sim. deveria ser um exemplo. Mas parece que é o reflexo do momento que a gente vive. É o reflexo. Mas o esporte, ele não tem uma política esportiva bacana no Brasil e deve ter. Eu acho que muito em breve vai... criou-se o Ministério do Esporte, hoje a Secretaria de Esporte, mas não é só isso. É na Secretaria de Educação. Saúde também, se fala de saúde. Né? Saúde, em prevenção. Sim. Tudo isso tem que estar voltado para que a gente tenha... onde que estão as crianças? Na escola, né? É isso. Para que em todas as escolas a gente possa ter essa possibilidade de mostrar para a criança, ó, isso aqui é o esporte. Não, e a importância do profissional de educação física nesse momento, do âmbito escolar, né, de construção. Isso aqui é o corpo, ó, cabeça, o que você pensa, o que você imagina, o que você projeta, o que você planeja. Corpo, teu operacional, aquilo que faz andar, a massa de manobra, e o espírito, que é aquele potencial que quando você consegue desenvolver, é um caminho para a luz. Tudo começa a acontecer. Tudo começa a acontecer de uma forma mais apropriada. Vocês estão vendo que aqui vai, né? Muita história. E aí, eu lembro que você falou assim, para ser empreendedor tem que ser cara de pau, né? A gente entende, né? Agora, só que aí tem uma passagem da sua vida que para mim é totalmente atípica, mas que volta pro basquete. Luciano Huck. O que tu foi fazer? Como é que isso acontece? É um histórico, né? É a luz que eu estava com um time de basquete que tinha sido extinto pela prefeitura de Joinville. Londrina, era? E aí foi o meu segundo empreendimento. Eu falei, eu vou formar um time aqui na cidade. Vocês 5, chamei 5 jogadores, que a gente era muito junto. Tiagão, Chilton, Espiga. Vou esquecer 2 jogadores. Mas nós 5, Douglas Viegas, e aí nós jogamos os Jogos Abertos, eles sem ganhar um tostão. Jogos Abertos, Campeonato Catarinense, Sul Brasileiro, ganhamos tudo. Nos classificamos para jogar o NBB, eu fundando o NBB, e eu fazia esse meu trabalho voluntário de procurar ajudar as pessoas. A gente ia no Hospital do Câncer e ia numa mulher chamada Santa Abigail, Dona Abigail, na época Abigail só, que ela tinha adotado 53 crianças. Quando eu soube que ela tinha adotado 53 crianças, e todas elas com algum problema, ou era Down, ou era paralisado cerebral, ou era vítima de estupro, a mãe ou foi pega em algum asilo, em algum orfanato, eu levei meu time para conhecer essa senhora. E meu time ficou todo mundo, que isso, não sei o que e tal. Não entenderam esse lado social que eu estava levando para eles. A gente já fazia isso enquanto time da prefeitura, do estado. E continuamos a fazer durante visitas periódicas, porque eu fiquei muito amigo dela. Ela tinha um ônibus, todo velho, falando, dá para você escrever uma carta para o Luciano Huck para fazer um lata velha? Eu nem sabia que existia lata velha, nem sabia, escrevi uma carta. Em outubro, final de outubro, me liga, ô Luciano. Falei, pô, Luciano. Algum ex-atleta. Não tô lembrando. Luciano Huck, pô. Delícia. Não, Bial, a gente não vai fazer só o Lata Velha. A gente vai fazer o Lata Velha, o Lar do Oscilar, não sei mais o que. Vai ser o especial de fim de ano, 2008 isso. Vai ser o especial de final de ano da TV Globo, pela primeira vez, o programa do Luciano Huck. E nós vamos aí a Joinville, vamos passar 2 dias aí gravando. E uma das coisas era reformar a casa dela. Moravam 53 crianças ali. Ela e o marido.
caminhoneiro. Os 55 pessoas, né? E a casa, mas a gente ia lá, fazia lanche, fazia Páscoa, fazia Natal, eu fazia representação de Natal, fazia os meus atletas fazer peças, encenações. E aí o Luciano reformou a casa dela, mandou ela para Fernando de Noronha, com o marido, dizendo que era um prêmio para ela, porque a gente estava reformando, que a gente ia reformar a casa dela. Cara, quando ela chega, que ela olha a casa dela, um brinco. E trouxe toda a família num ônibus, não num ônibus reformado, o reformado estava aqui no Projac, levou lá e voltou a família toda já no ônibus novo. Que bacana! Eu fiz o bem para ela na época, eu fiz muito bem para ela, porque a gente fazia visitas periódicas. Eu me lembro de uma Páscoa que o Jeremias, um menino lá, ficou todo sujo de chocolate e tal, e ele uma semana depois faleceu, ele era muito pequenininho. Aí meu time todo sentiu muito, mas meu time todo foi um time muito bacana, aquele Joinville. Nós tínhamos quando a gente chama de família, né? Família escolar, e aí virou um bordão, mas era a família Bial. Sim. A gente vivia como família, em uma cidade muito próxima, eu ia andando pro ginásio, era todo mundo muito amigo. E quando o Luciano fez esse programa, que aí todo mundo apareceu para todo o Brasil, apareceu os garotos treinando, eu tive um desafio, um garoto tinha que meter 25 lances livres em 3 minutos. E eu treinando o garoto com uma cestinha baixinha e tal, e esse garoto tinha um déficit de atenção, tinha um retado mental, o Israel. Mas eu tinha que escolher entre as 53 crianças, tinha outras com mais habilidade, mas eu escolhi ele. Porque ele, quando entrava, ele tinha um gesto meio direitinho. Rapaz, aí tá a família toda lá no Projac, foi gravado esse programa, eu vi depois, chorei o programa inteiro. Aí o Israel vai bater o lance livre. Pô, o Projac lotado ali, aquele público, né? Plateia, não sei o quê, eu levei minha família para ver. Aí o Israel ganharia 30 mil em compras de supermercado pelo ano todo, 30 mil por mês, não sei, 30 mil por mês acho que é muito. Um valor sugestivo. E aí o Israel vai, 23, 2 segundos, 24, 1 segundo, como se tivesse sido final do jogo, combinado. Sim. Meteu as 25 bolas. E aí o Luciano Huck me dá o microfone. E aí, Bial? E aí, o Brasil é isso, é aquilo, não sei o que, o basquete. Ele deixou eu parecia o presidente da República, tão feliz que eu fiquei. E o Israel não deu conta mas ele arrumou um emprego de carteira assinada aí depois. Olha que se desenrolou, né? A família toda. Hoje, eu fui a última vez que eu fui a Joinville, que aí o Olivia trabalhou comigo, fiquei só 3 meses nessa equipe. Uma outra equipe lá em Joinville, e aí eu voltei na Abigail e tal, já tinham só 15 ou 16. Seguiram a vida. A maioria já tinha seguido a vida. E algumas, eu fui padrinho de casamento de 2, ainda mando um presente. Olha que transformador, né? Nossa. E teve um corredor, teve um atleta, teve a Gemima, que hoje é uma estilista, desenho. Tem vários. E tiveram aqueles que não tem como passar, porque tinham limitações físicas ou... Mas que estavam num local muito melhor. Mas melhoraram muito. Sim. Melhoraram muito. E aí, é o que eu vou falar, eu fiz o bem para ela, nunca esperando esse retorno que ela deu. Porque depois que a gente foi exposto no programa de final de ano, no 2 de janeiro me liga o cara aqui é da Caesar, da fábrica tal, o seu Carlos Schneider. O seu Carlos Schneider é o homem mais rico da cidade de Joinville, dono dessa fábrica de porcas de parafusos que vende para o Brasil inteiro. E ele quer patrocinar o teu time. Aí eu falei... Deu certo, também deu certo. Mas eu não fiz com esse time. Mas foi bom, né? Eu tenho amor pela Abigail até hoje. Porque o Hulk surgiu bem depois, né? Com ela você já vinha trabalhando. Não, eu vinha trabalhando com ela há 3 anos. O que aconteceu com o Hulk foi quando 2005, 2007 acabou o time, aí eu fiz 6 meses e falei, mas nós temos que ganhar, porque a gente tem que ficar na mídia. Mas
não adiantou nada ficar na mídia e ganhar. O que adiantou foi que o Luciano Huck leu a minha carta e disse que era uma pilha de carta, assim. Não, que é Bial. Irmão, não teve nada a ver com Tá fechado, né? Como é que não teve nada a ver. Foi uma coisa realmente milagrosa. E os milagres acontecem. E tem outros milagres que aconteceram na minha vida. Eu tenho dezenas de milagres. A minha própria vida é um milagre. Então, o fazer o bem, o cuidar do outro, é o primeiro caminho para que as coisas aconteçam com mais naturalidade daquilo que você se propõe a fazer. Eu quero fazer um CREF produtivo, eu quero que os meus associados sejam mais preocupados com coisas que tenham relevância e significado maior, não só com a nossa profissão, mas com um todo. E eu quero fazer uma viagem para a Austrália, para ver como é que é o esporte lá. Eu quero viver um pouquinho mais do que o normal, entendeu? Para isso eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que... Os contrapontos, né? Eu tenho que me alimentar um pouquinho melhor, eu tenho que fechar a boca aqui e tal. E as coisas vão acontecendo de uma forma, numa espiral ascendente, numa forma muito, muito clara. Não, mas eu faço isso tudo, eu rezo, eu vou à igreja, não sei o quê, e não me acontece milagre. Acontece, você não percebe. Mas todo dia... Abrir o olho já é um milagre e tal. E aí a gente tem que dar o valor a ele. Porque viver a vida... Eu tenho um slogan, já é batido, Viva a vida! Usei muito com meus times no Vasco, no Joinville, em Goiânia e tal. Hoje eu já parei porque o bordão já ficou... Muita gente usa, agora eu falo... Agora eu boto vida viva, movimento. Mudou. Eu quero movimento, cara, eu quero movimentar. Porque dentro desses empreendimentos você não pode fazer sozinho. Por isso que eu te digo que tem que ter muita coragem. Você tem que ter no mínimo 9, 10 pessoas para criar a fundação. A fundação não, a associação. A fundação também são perto disso. E aí você tem que contratar pessoas. Aí você tem que dividir a sociedade. Criar... Aí começa a entrar dinheiro. Aí começa... Nos 3 empreendimentos que eu estive à frente, que eu fundei, que eu criei, eu fui passado para trás. É mesmo? É porque eu sou um boboca. Ou será? Será que você é boboca? Ou que o outro que perdeu a oportunidade daquilo ter continuidade, porque aquilo tinha um DNA nosso. O basquete era o que fazia o que faz a importância, porque aí você leva famílias. Eu me lembro dos ginásios em Goiânia, em Joinville, em Fortaleza, abarrotados, mas de jovens, famílias, um público todo. E depois você vê, agora chama Pipoquinha Lucas Silva, formado nos Estados Unidos, da escolinha lá do Joinville. Milagre. E assim vai. Eu vou te responder. Eles eram os bobocas. Porque você mudou a vida de pessoas. Exato. Você está aqui registrando a sua história. Isso. Já está com um pré-projeto que a gente não vai falar. Então, você só é um cara bom, não é boboca. Boboca era ele. E agora... Eu vou tentar ser bom, porque para ser bom, você tem a cada dia procurar... Porque eu agora tive uma depressão, né? Depressão é uma doença da década, da moda. Mas eu tive assim, uma tristeza. Mas aí quando eu chego no Rio de Janeiro, triste com o quê, rapaz? Você está na sua cidade, onde você conhece cada milímetro, onde eu chego tem um amigo. Então, era o melhor que tinha para você. Eu estou no Rio de Janeiro. Então, para ser bom, primeiro você não pode se autotitular uma pessoa boa, porque nós temos sempre o lado bom e temos o lado ruim. A gente faz besteira, a gente tem vezes que continua sendo egoísta, mas a gente procura ser bom. A gente pode errar, mas a gente busca... E esse exemplo da Abigail é muito legal, porque tudo que foi feito de bacana para aquela família teve um retorno para aquela equipe, né? E isso, cada um de nós que participou daquilo, carrega e guardou a coada. E o que você falou, as milhares
de crianças. Emirados Árabes, na própria China, os chinesinhos adoravam. Você tem semente plantada lá? Certeza. A cultura do esporte é uma cultura muito forte. E a pessoa, não, cultura é livros, são livros, é o teatro, é a poesia. O esporte é uma bela de uma cultura. É uma cultura que vem dos gregos lá atrás, aí depois ficou meio parado, e nesse no século XX, no século anterior, ele deu um boom, né? Tanto que hoje o que movimenta mais dinheiro na economia do mundo são as atividades e os equipamentos e o material e as fábricas e tudo que rola em torno do esporte. E aí a gente vai abordar agora um projeto, você mudou a cidade. E aí a gente vai falar desse X empreendimento. Diz aí na internet se é verdade ou não, mas você mudou a história de uma cidade, né? Tal de Fortaleza, né? Conta essa história, gente. Basquete cearense. O que é o basquete cearense na vida de Alberto Leão? O basquete cearense foi aquele projeto que foi emanado, foi feito pelo amor que a gente tem pela vida, o amor que a gente tem pelo basquetebol. Eu queria muito, tinha acabado o projeto lá de Joinville de forma abrupta, eu fui para a China e também não fiquei muito tempo e tal, e aí o Ciro Delgado, era da Secretaria de Esportes aqui, e me indicou, eu vendi 5 palestras lá para o Ceará. Na primeira palestra, essa luta aqui também. Eu acho que é pertinente essa pausa. Não vou falar de boca cheia, só um pouquinho. Porque me lembrou a cidade de Russas, que foi onde eu dei a primeira palestra. É mesmo? E lá, a gente sabia, por isso que a gente comprou. E lá tinha laruta na sobremesa ali, no lanchinho lá, porque era um esporte na minha cidade, onde eles traziam uma pessoa do esporte para palestrar e fazer uma clínica, um camp, eu fazia jogo de futebol, basquete e tal, mostrava a importância do esporte. Quando eu volto para Fortaleza, dessa palestra, eu volto totalmente inebriado com o Ceará. A estrada, os cactos, as carnaúbas, a gente. Aí eu chego em Fortaleza, almoço, secretário de esporte, parece o governador. Por que a gente não faz basquete aqui? Desse tamanho, né? Por que a gente não faz basquete aqui, eu falei? Por que a gente não faz um time no NBB aqui? Eu te garanto que a gente bota o time no NBB só ter grana, ter poder financeiro. Então você traz um parceiro lá do Sudeste, que o governo do estado entra com a outra metade. Eu tinha acabado de ser chamado para ser técnico em Floripa. Esse foi um milagre. Sky CIMED, tinha um time de voleibol maravilhoso, o Renan era o gestor, e o Renan me chamou para trabalhar. Aí no dia da reunião com a CIMED, que reuniu a CIMED e a Sky, a CIMED pulou fora, deu zero, não quero fazer mais basquete, não sei o quê, mas eu fiquei com o contato da Sky e da CIMED. Aí eu, deixa comigo, vou ver isso. Vou costurar isso aqui. Quando eu fui para a segunda palestra, eu falei, tô com a Sky na mão. O Pargana... Não nada ainda, né? O Pargana falou, a Sky é legal, era algo que era positivo para a Sky naquele momento, mostrar a cara no Nordeste. Aí o governador, então tá fechado. Levei 9 meses costurando isso. Parece fácil. Dia 1º de julho de 2012, vai fazer 10 anos, né? A gente está aqui com datas expressivas, hein? E aí nós começamos a fazer basquete. As pessoas, tá maluco, não vai dar ninguém. Eu falei, o Paulo Salazar tinha um ginásio bem no centro da cidade antiga, assim, falei, nós vamos lotar esse ginásio ainda esse ano. Flamengo e basquete cearense, nesse ano. 10 mil pessoas. Nunca tinham colocado nem 8 mil pessoas lá dentro, nem futsal na época áurea. E nós colocamos
E aí o público era aquele público, porra, Garotada, não xingava, não, curtia, vibrava. E a gente fazia uma produção legal também, a gente tentava fazer uma mini NBA. Então, quando foi entrando... Ou seja, você não criou só o time, você criou a cultura do basquete. A cultura do basquete. Eu fui a mais de 50 cidades fazer capacitação de técnicos. Jaguaribe, Pereiro, Russas, Aracati, Sobral, Crateús. Não me lembro todos também, né? Acho que eu estou lembrando, né? Eu não estou com a memória boa. Sabe o que eu acho fantástico? Eu quero que você siga falando isso. Mas eu acho fantástico 2 pontos na sua fala. Vasco e basquete cearense. Em nenhum momento você citou que foi contratado, chegou na quadra, treinou e comandou. Tudo influenciou. Energia, local, pessoa. Isso eu achei... Dá o resultado no final. Eu achei fantástico isso. A bola para entrar, o Muricy Ramalho foi técnico de futebol do mais alto nível. Sim. A bola pune, hein? É verdade. Faz meleca para ver se a bola pune. A bola pune, a bola... Tem vezes que a bola no basquete acontece bate aqui, vai lá em cima e volta para dentro da cesta. É porque o seu trabalho, o do supervisor, o do administrador, o do financeiro, o da rouparia, o do jogador, são trabalhos honestos, são trabalhos feitos com empenho, hoje chama entrega. Sim. As coisas acontecem. Agora, não, vou tomar uma cachaça ali, porque amanhã eu vou maletar no treino da manhã. Eu vou pegar um dinheirinho aqui para mim, vou pegar aqui que o cara não vai reparar no balanço. Meu irmão, a bola bate aqui, toca no relógio, na câmera da televisão, sai de jogo e não entra. A bola pune. Então é isso que você falou, é real. Se você vai fazer uma produção de alguma coisa, como a gente está fazendo aqui, você se preparou a semana toda. Temos ali, por trás das câmeras, as pessoas interessadas, editando, trabalhando ali. Quer dizer, tem a araruta, tem o biscoitinho, tem a água, tem o carinho que eu acho que o principal, o relacional. As relações humanas. As relações humanas são tão importantes. E aí você consegue extrair mais do seu jogador, você consegue, a dita chamada de sorte, atrair ela para você, né? As coisas boas para você. E quando não é assim, é inversamente proporcional. E aí eu vou pegar um gancho disso aí. Quem acompanha basquete e acompanha a carreira do Bial vai lembrar do que eu vou falar agora. Bial, fala a verdade para mim, não minta. Energia, tudo envolto, beleza. Bola do Paulinho Borassini. Tem a ver com isso. Foi tua ordem? Foi treinado aquilo? Não. Pra quem não sabe, conta a história pra... Como é que... Essa bola foi... Essa bola viralizou, foi mais do que NBA. Foi surreal! Eu sou muito ruim de rede social, mas ela viralizou para chegar, sei lá, quantos milhões de visualizações. O Paulinho Borassini, ele tem a mania de criar coisas diferentes. Ele é um artista da bola, ele tem uma habilidade fora do comum e ele ensinava muito os filhos deles, os pequenininhos, que eu adoro quando os... Vai pro treino. Aí é o time que eu gosto. Não é profissional, é legal. É família, né? A criança fica ali no lugar dela. Quando acabar o treino, ela entra. E aí, em alguns finais de treinamento, Paulinho jogava a bola na quina do aro para mostrar para o filho dele, Luca, o Henrique, acho que era menor, para chegar ali na Zona Móvel. Mas isso foi uma vez, assim, que eu vi, ele fazia isso muito no prédio dele, no playground. Falta 2 segundos para acabar o jogo. Eu viro para trás, para o meu assistente técnico, Daniel Russo, falo assim, nós vamos ganhar esse jogo ainda, hein? E eu travado, eu com a coluna travada. Vamos ganhar esse jogo, 2 pontos. Atrás, ele tem um lance livre para bater. Ele fez os 2, né? Não, ele tinha... Falta de 3, não fez? Eles estavam 3 pontos na frente. E nós tínhamos 2 lances para bater. Aí metemos o primeiro. Faltam 2 segundos. Ele meteu o segundo, a gente fica perdendo de 1 ponto. Ele jogou para errar, o segundo. Ele jogou para errar. Ele jogou nessa quina da tabela, do aro,
e a bola saiu picando para a zona morta desse lado, do lado esquerdo da quadra. E aí o Paulinho, que no que jogou, já saiu correndo. Quem vai atrás do Paulinho, que estava no rebote? Alex Brabo, o maior marcador do basquetebol brasileiro. O Alex Brabo e o Paulinho vindo, que o Alex está vindo. O Paulinho pega a bola e joga a bola para o alto, mas arremessando. Sim. E o Alex Brabo fazendo a postura de defesa correta. Ele joga lá no alto. Aí eu vejo, zerou, zerou, o neon acendeu. E o jogo era importantíssimo para a gente, a semifinal. Fomos à semifinal por causa disso. Aí a bola vai rodando e entra de chuar. E eu não posso correr para pular em cima do Paulinho. Mas eu consegui carregar no colo o Daniel Rua. Ele deu meu. Não, essa bola foi... Porque é milagre. Mas foi dele. Foi dele. Eu não falei nada. Eu vou contar uma história. Conta. Gosto de história. Conta. Essa do Paulinho foi sensacional. Mas foi criatividade dele e um talento, uma coisa surreal. Eu trabalhava num time que... Era um time muito... No Emirados era um time muito pequeno. E a gente estava numa final de campeonato sub-19. Eu trabalhava com sub-19 também. E aí, faltando poucos segundos, jogando em casa, o mando de campo era nosso, quadra aberta. O ginásio ainda estava em construção, quadra aberta. Cabra passando no meio, não era piso de amortecimento. Era cimento pulido. Bola ao alto. Final de campeonato. Time verde. Al-Nassr era vermelho. Um time de cidade grande. E aí teve uma bola alta, eu pedi tempo. Eu falei, cara, você vai empurrar essa bola direto pro Nofal pegar e fazer a cesta. Uma estratégia simples para ver se cegava o jogo, estava um ponto atrás. O cara deles ganha o bola alto. A bola vai pingando pro meio da quadra. Aí veio um jogador meu murrão, de raçudo pra caramba, pegou a bola, salvou e veio batendo. Abaixou a cabeça, era um tanque. Abaixou a cabeça e foi lá dentro, fez a cesta, ganhamos o campeonato, ganhamos o jogo. Aí o que acontece? Essa aí também. Aí o que acontece? O Sheik no dia seguinte veio com um Rolex de ouro. Essa parte é boa. Ele fala assim, Bial, aquele seu tempo foi primoroso. Exatamente o que eu mandei. Sabe que eu não desmenti ele. Eu não falei absolutamente nada. O que aconteceu foi tudo obra do acaso. E eu falei, obrigado, adorei o presente. Porque no futuro me ajudou muito esse cara. Mas, assim, eu até pensei em jogar para ataque, mas não era melhor. Cara, foi assim. Que foi fantástico. Bacana. E eu conheço muita gente mentirosa e que acredita na mentira. E conheço muita gente que faz mal ao outro mentindo. E sou totalmente avesso à mentira. Eu não menti para ele. Eu apenas... A tua estratégia era fazer a sexta. Não, beleza, obrigado e tal. Porque a do Paulinho, me perguntaram várias vezes, foi você que mandou? Não, fui eu que mandei. Mas eu estava... Mas com certeza tem no teu coração isso guardado. Esse projeto do Basquete Cearense também foi algo que... foi o mais apaixonante da minha vida, porque... Porque não foi só um clube, né? Você criou uma cultura no Nordeste. Exatamente. E teve que passar por cima de várias barreiras, né? Imagina. Só eu sei. Daquele que torcia contra, nós vivemos um sistema federativo no Brasil, né? E o coronelismo lá é muito grande ainda, e o cara é coronel, o presidente da federação, e ele não aceita até hoje. Ele cobra horrores. A transferência do atleta nossa é a mais cara do Brasil. Era, né? Porque eu acho que não estou mais, estou me despedindo para um novo projeto que eu pretendo seja amar tanto quanto eu amei, parece até a música do Roberto Carlos, amar tanto quanto eu amei o projeto do Basquete Cearense, vai ser bastante difícil. Sim. Mas eu vou fazer com o mesmo empenho e com o mesmo amor. Não, isso eu não tenho a menor dúvida, porque isso tá já estão fazendo. Já está fazendo. Não, provavelmente, vocês já vão estar sabendo do que a gente está falando. Mas
Biel, fica muito claro, acho que para todo mundo que está assistindo, isso eu acho que é importante. A gente tem visto em alguns convidados aqui, a paixão está no olhar. Ele tem envolvimento técnico, tem a dedicação, como você falou, estudo, mas a paixão tá na apresentação. Eu acho. Dá para ver no teu olhar. E constrói isso. Ver local, ver a população, ver quem é, ver os jovens, né? Mas a paixão, né? Pelo outro, pelo esporte, pelo basquete. Isso pra gente está muito claro. Então, esse teu novo projeto já é sucesso. E tem que ser assim. O esporte não dá para fazer de uma forma burocrática, mecânica. Algumas profissões, o cara trabalha na fábrica de engarrafamento da Coca-Cola. Aí, o esporte, o cara tem que ser extremamente... Uma skatista, a Raíssa lá, que ganhou a medalha de ouro. Fadinha. A Fadinha. Pô, uma delícia, novinha, tal. Uma criança, faz com um amor aquilo, com uma paixão. E aí vamos pegar um coroa, vamos pegar um cara que ganhou os Jogos Olímpicos. Bernardinho foi lá e não sei o que, ganhou mais uma Olimpíada. O José Roberto, que é mais ou menos da minha idade, José Roberto, um pouco mais novo. Você vê que trabalha até hoje com o Barueri, com um time que não é de ponta, com grande paixão, com grande cuidado. E você encontrei com o Zé Roberto no Pinheiros outro dia, 3 medalhas de ouro olímpica. E ele falou, você é uma referência para mim. Isso é fantástico. Aí eu falei, que referência para você, Zé Roberto? Cara, eu tô aqui, eu estava com o meu auxiliar Espiga, com esse menino aí que trabalhou comigo no basquete cearense, e o Zé Roberto, o auxiliar dele, que eu esqueci o nome. E o Zé Roberto ficou uns 15, 20 minutos conversando com a gente sobre esporte e falou 2 vezes, Bial, você é referência para mim. Não sei o que, você me fez... Eu não sou o Zé Roberto Guimarães não, mas também é minha referência. Mas aquilo me dá sim. uma motivação, um estímulo fora do comum. Porque é algo que às vezes você não sabe, mas está acontecendo. E aí, Biel, eu vou te pedir para você, para a galera que está vendo a gente, você fala o seguinte, como é que você enxerga hoje o mercado do basquetebol para profissionais de educação física? Porque normalmente são ex-jogadores, né, que se apaixonam pelo esporte, estudam, se formam e vão buscar. Exatamente. Como é que você vê esse mercado aí de técnicos, né? Como é que você vê? O mercado ele é carente demais. O mercado do basquetebol precisa de mão de obra, precisa de gente que conheça o basquetebol para fazer a base dessa modalidade. A base do basquetebol no Brasil é inexistente. Tudo que acontece no Brasil, no basquetebol, são de projetos elitizados ou de projetos sociais que hoje acontecem muitos, e pouco trabalho de massificação, que é o mais importante, e trabalhando da forma correta. Como pegar uma criança e levá-la para uma quadra, ou para uma sala, ou para um ambiente onde ela tem uma bola pequena, macia, não pode ser aquela bola dura, grandona, o aro altão, o aro tem que ser bem baixinho para que ela tenha facilidade de jogar, e você aos poucos vai dando um trabalho de percepção do que qual é o objetivo que ela tem com aquela bola e aquela cesta. Você faz alguma coisa para ela, bota uma escadinha para ela coordenar. Progressão pedagógica. Vai ter que ter essa progressão dos 5, 6, 7, 8 anos até os 9, 10. Quando chegar aos 10 anos, nós temos que ter um outro público para trabalhar, que é o mini basquete de 10 a 12 anos. Em São Paulo tiraram a tabela mais baixa. Do mini basquete a tabela é 2,45. O normal é 3,5. São Paulo já está jogando, porque São Paulo faz o que quiser. Mas eu acho que tem que manter a tabela, porque o Brasil inteiro precisa de... No Ceará as crianças são pequenas. E você vai construindo, né? Aí o arremesso já sai torto. E aí 10 a 12 é outro nicho do mercado muito importante, que é o técnico, eu digo, de rendimento. É muito cedo. Não é muito cedo. A minha neta dormiu lá em casa hoje, tem 13 anos, meu irmão. É uma mulher. Fui pegar ela no vôlei, chegou lá, tomou banho, fez o dever lá, computador, jantou, deitou, levei ela no colégio. Uma mulher, uma cidadã. Então o mercado do basquete precisa de jovens que entendam como ensinar o basquetebol
na forma moderna, contemporânea de se jogar. Tomadas de decisões, alternativas de passes e arremessos e dribles que são totalmente diversos. Hoje você pode terminar o drible e já sair o passo com uma das mãos, você já pode fazer o passo zero, né? O passo zero no arremesso, no treinamento de arremesso e tantas outras que nós precisamos nessa formação. E, a partir dos 19 anos, esse mercado está muito bem constituído. Nós temos grandes técnicos no Brasil. O Brasil tem um técnico no Flamengo, Gustavo de Conte, que é o técnico da seleção brasileira, que é um cara que está preparado, mas está preparado, meu irmão. O cara sabe levar o elenco, ele sabe trabalhar com jogadores de qualidade, porque hoje o basquete se joga com 18 jogadores. Para fazer uma temporada de 8 meses, você tem que ter 18 jogadores e você tem que deixar todos eles entendedores das suas responsabilidades, e nós temos grandes técnicos daí para frente, mas daqui para trás é um mercado que está aberto, e na preparação física, a preparação física nossa do basquetebol, com raras exceções, ela está começando muito cedo ou começando muito tarde, ou trabalhando a expressão corporal, o sentido de desenvolvimento corporal, de forma que não é adequada. Então, tem a psicologia. Nossa, tem gente que fala assim, eu não quero psicólogo, eu sou psicólogo do meu time. A psicologia no esporte, ela é o time alemão que ganhou a Copa de 2014. Eu sou filho de pai e mãe alemães, torci para a Alemanha na final contra a Argentina. E aí tive acesso à Alemanha e tal. Os caras, eles tinham psicólogo, aquele time, Miller, o Schweinsteiger, o Neuer, psicólogo desde os 12 anos, eles já tinham um acompanhamento, e os psicólogos estavam aqui no Brasil. Mostra aquela por trás, né? O que vai sendo construído. Os campos de treinamento, né, são inúmeros. Então, o mercado do basquete é um mercado que está aberto e precisa de muita gente. Pode estudar, faça o estudo e se prepare para os programas que tenham basquetebol como excelência. E aí, Biel, pedi para você deixar uma palavra para a categoria, todo mundo que está escutando, só que eu quero só relembrar algumas passagens da sua fala hoje. Formar pessoas, isso para mim ficou muito importante quando a gente trabalha principalmente com o esporte coletivo. E teve uma passagem na sua vida que eu queria que você desse o recado para a categoria, mas que isso não passasse em branco. Foi quando você disse que o Sheik veio ao Flamengo e o Djalma falou que você estava na quadra. E aí o quão é importante a nossa postura, o nosso conhecimento técnico, porque talvez quem esteja assistindo quer ser um Bial, mas não sabe pelo que o Bial passou. E aí o quão é importante a gente estar preparado para o momento certo. Porque acontece. Mas talvez se você não tivesse tido uma postura profissional, um conhecimento técnico, né, uma busca, o Djalma nunca falaria de você, falaria de, sei lá, vai no Botafogo, vai no Vasco. Então eu queria que você desse uma palavra dessa forma, o quão é importante a nossa postura, dentro ou fora de quadra, onde a gente esteja, e o nosso conhecimento técnico. É absolutamente importante que você tenha a humildade para se colocar como mais um ser humano nesse planeta e que a tua capacidade, né, o teu conhecimento é a educação física, é uma área da educação física, é o esporte. Você ter humildade para entender que você vai ter uma oportunidade, e quando essa oportunidade, que nem o pessoal fala, passa o cavalo arriado já, o cavalo já todo selado, prontinho e tal, é só pular em cima e cavalgar. E você tem que ter a simplicidade de poder entender que você não é melhor do que ninguém, mas que você pode ser sempre um pouquinho melhor do que você é agora. Então, essa simplicidade ela é essencial. Se você se acha o dono da verdade, inventei o basquetebol, você pode ter certeza absoluta que o seu sucesso vai ser muito difícil. É muito provável que você tenha o fracasso como caminho. Agora, com humildade, com simplicidade, e aí a principal virtude que eu acho que
eu tive na minha vida desde os 6 anos, quando eu comecei a praticar a natação. É a garra, é a persistência para segurar aquela pranchinha de pau e bater 1.500 metros de perna na época, 1.000 metros. Era muito tempo e tinha que ter muita garra para fazer aquilo. Ou repetir os exercícios que o seu Gleck me dava no basquete, ou ter a paciência para que o meu time se ajuste dentro daqueles sistemas que a gente preparou para eles. Então, a persistência, a garra na busca daquilo que você tem interesse, ela é essencial. Olha, pessoal, tenho certeza que quem está assistindo deve estar aí a querer assim, que a gente está caminhando para o final. Mas essa frase eu quero que fique registrada, Biel. Eu te agradeço por ter escutado isso. Você não precisa ser melhor do que ninguém, você tem que ser o melhor que você pode ser. Exatamente. E aí eu vou te dar E o que acontece, 95% é o inverso. Quer ser melhor que o outro, né? O cara fica invejando o outro, querendo puxar o tapete do outro e falando mal do outro. Quando ele tem que olhar para o outro e ver, pô, o cara tem uma coisinha legal, o cara tem esse defeito, mas isso aqui eu vou guardar, porque pro outro tá falando... Exato. E a nossa mesa de botequim, por vezes, é triste. Ela só vai na ruim. E a gente tem que olhar o lado bom da pessoa e o lado positivo, não tem a menor dúvida. É o copo meio cheio, né? Olhar sempre de uma forma, pô, que legal, hein? Ainda tem metade aqui, oba! Ainda mais no momento que a gente vive de tanta dificuldade, isso é fundamental. Então, olha, antes de me despedir, vou pedir aqui, ó. Isso aqui é um mimo do Conselho. Esse é o livro do Decenário do Conselho, de 2010 a 2020. Vem a história. Muito obrigado. Eu tenho certeza que você vai gostar. E esse aqui é um presente, tá? Que eu vou fazer questão de abrir, vou quebrar o protocolo aqui. Que é um presente diretamente do presidente Rogério Melo. Rogério, obrigado. Que é onde nasceu a profissão. Obrigado, Cris, obrigado. Que... Obrigado a vocês todos. Nossa, que barato. É uma grande honra ter barato. você aqui. Uma grande honra. Barato. Porque você faz parte dessa história, você construiu a profissão. E te agradeço, vou passar a palavra para você se despedir de todo mundo, mas antes de qualquer coisa, gratidão. Gratidão. Gratidão à vida. Perceba o quão importante você é, o quanto você tem de potencial dentro de você. Dá uma olhadinha, olha só aquelas flores brotando, né? Aquele vento chegando, uivando, aqui um mar batendo, né? Nós fazemos parte dessa natureza, né? Nós homens. Vai em frente, siga em frente, seja o melhor de você. Cara, valeu, eu tive o privilégio de conversar com um ídolo e agora quero que seja meu amigo. Gente, obrigado por acompanhar. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado. Foi enriquecedor, foi gratificante, foi emocionante, como eu sabia, tinha certeza que ia ser. E com certeza quando vocês assistirem, esse projeto já está rolando. Vai estar. Vamos acompanhar. Gente, mais uma vez, obrigado por dividir esse momento com a gente. Bial, gratidão. Semana que vem a gente se vê. Até lá. Obrigadão.